nome é Rafael, eu tenho 38 anos, sou contador, moro em Curitiba e até 2 anos atrás eu acreditava que conhecia a minha história. Eu achava que sabia quem eu era, de onde eu vim, quem eram meus pais, mas eu estava errado, completamente errado. E a verdade que eu descobri não me libertou, ela me destruiu por dentro. Eu sempre fui o filho exemplar. Aquele que nunca deu trabalho, que tirava notas boas, que ajudava em casa, que respeitava os pais. Cresci numa casa simples, mas organizada. Minha mãe, Marisa, era professora de escola pública. Meu pai, Osvaldo, era motorista de ônibus. A gente nunca teve muito, mas também nunca faltou nada. Eu sempre senti que havia algo estranho na minha família. Não sei explicar direito, era uma sensação. A gente não tinha foto antiga. Minha mãe nunca falava da família dela. Dizia que os pais dela tinham morrido antes de eu nascer, que ela era filha única, que não tinha tios, primos, nada. Meu pai também era meio fechado sobre o passado. Ele só dizia que a família dele morava longe, no interior de Minas, e que eles tinham se afastado depois que ele casou com minha mãe. Durante muito tempo eu aceitei essas respostas. Eu confiava neles. Achava que, se eles não falavam, era porque doía demais. Eu respeitava o silêncio deles. Mas em 2023, quando eu decidi tirar minha cidadania italiana por parte de mãe, tudo começou a desmoronar. Eu precisava de documentos. Certidão de nascimento dela, certidão de casamento, documentos dos avós. Coisas simples, coisas que todo mundo tem. Só que quando eu fui atrás desses papéis, nada batia. Eu sempre fui o filho que resolvia as coisas. Quando meu pai precisava de algo no banco, era eu que ia. Quando minha mãe precisava de ajuda com o computador, era eu. Quando tinha conta para pagar, papel para assinar, médico para marcar, eu estava ali. E eu fazia tudo de coração. Eu gostava de ajudar. Achava que estava sendo um bom filho, retribuindo tudo que eles fizeram por mim. Eles pagaram minha faculdade, me deram uma base, me criaram com valores. Eu devia isso a eles. Mas ao mesmo tempo, eu percebia que eles nunca se abriam comigo. Toda vez que eu perguntava sobre a infância deles, sobre os avós, sobre a história da família, eles mudavam de assunto. Minha mãe ficava irritada. Meu pai ficava em silêncio. E eu, como bom filho obediente, parava de perguntar. Teve uma vez, eu devia ter uns 15 anos, que eu perguntei para minha mãe se ela tinha irmãos. Ela olhou para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto nela e disse: Rafael, tem coisa que não te diz respeito. Você tem tudo o que precisa, não fica fuçando o passado dos outros. Eu nunca mais perguntei. Naquele momento, eu me senti como se estivesse invadindo um espaço que não era meu, como se o simples ato de querer conhecer a história da minha própria família fosse uma traição. Você já sentiu isso? De querer saber de onde você veio e ser bloqueado pelas pessoas que deveriam te contar? Me fala nos comentários se você já passou por isso, porque até hoje eu me pergunto se eu devia ter insistido mais cedo. Eu virei aquele filho que não pergunta, não questiona, só ajuda. E eles se acostumaram com isso. Eu era útil, mas eu não tinha direito de saber. Em 2022, eu casei. Minha esposa, Débora, é italiana por parte de pai, e a gente decidiu que ia tentar a cidadania para os dois. Primeiro a dela, depois a minha. A dela saiu em menos de 1 ano. Quando chegou a minha vez, eu precisei ir atrás dos documentos da minha mãe. Eu pedi para ela me dar a certidão de nascimento dela, a certidão de casamento, e ela sempre inventava desculpa. Ah, não sei onde está. Deve estar na caixa, lá no armário. Depois eu procuro. Eu esperei. Esperei semanas, até que eu cansei e decidi ir direto no cartório da cidade onde ela dizia que tinha nascido, Ponta Grossa, no Paraná. Paguei a taxa, pedi a certidão online. Quando o documento chegou no meu e-mail, eu abri e comecei a ler. E nada fazia sentido. O nome da minha mãe estava lá, Marisa Aparecida Souza. Mas a idade estava errada.
Na certidão, ela tinha nascido em 1956. Só que, segundo o que ela sempre disse, ela nasceu em 1965. Ela tinha 9 anos a mais do que dizia. 9 anos. Como assim? Eu liguei para ela na mesma hora. Perguntei: mãe, por que a sua certidão diz que você nasceu em 1956? Ela ficou muda. Depois começou a gaguejar. Ah, deve ser erro do cartório. Essas coisas antigas, sabe como é. Mas não era erro. Eu pedi a segunda via. Continuava 1956. Eu fui atrás da certidão de casamento. Descobri que ela tinha sido casada antes do meu pai. Ela sempre disse que meu pai foi o primeiro e único amor dela. Mentira. Ela tinha se casado aos 19 anos com um homem chamado Antônio Ferreira, e o casamento durou menos de 2 anos. Eu fui acumulando essas descobertas sozinho. Eu não contava para ninguém, nem para a Débora. Eu tinha vergonha. Vergonha de estar descobrindo que minha mãe tinha mentido a vida inteira. E eu me perguntava se ela mentiu sobre a idade, sobre o primeiro casamento, sobre o que mais ela mentiu. Eu pedi a certidão de óbito dos meus avós maternos. Ela sempre disse que eles tinham morrido antes de eu nascer, nos anos 80. Mas quando as certidões chegaram, eu vi. Meu avô morreu em 2009. Minha avó morreu em 2018. Eles estavam vivos quando eu era criança. Eles estavam vivos quando eu era adolescente. Eles estavam vivos até pouco tempo atrás. E eu nunca soube. Eu tentei processar isso, mas não conseguia. Eu me sentia roubado de algo que eu nem sabia que tinha perdido. Como é que alguém esconde os próprios pais de um filho? Você já descobriu algo assim que virou tudo de cabeça para baixo? Me conta nos comentários, porque eu até hoje não superei isso completamente. Eu confrontei minha mãe. Marquei um almoço na casa deles, levei todos os documentos impressos, coloquei em cima da mesa da cozinha e falei: mãe, me explica isso? Ela olhou para os papéis, ficou pálida e depois olhou para o meu pai. Meu pai levantou da cadeira e falou: Rafael, você não tinha que ter ido atrás disso. Eu disse: como assim eu não tinha que ter ido? São documentos da minha família, eu tenho direito de saber. Minha mãe começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era um choro de raiva. Ela gritou comigo: você não entende nada, você não sabe o que eu passei, você não tem o direito de me julgar. Eu falei: mãe, eu só quero entender. Por que você mentiu sobre a sua idade? Por que você escondeu os seus pais de mim? Por que eu nunca conheci os meus avós? Ela não respondeu. Meu pai mandou eu ir embora. Disse que eu estava desrespeitando a casa deles, que eu estava sendo ingrato, que depois de tudo que eles fizeram por mim, eu vinha com essas acusações. Eu saí de lá arrasado. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu fiquei quebrando a cabeça, tentando entender. E foi aí que eu comecei a juntar as peças. Se minha mãe mentiu sobre a idade, sobre o primeiro casamento, sobre os pais dela, será que ela mentiu sobre mim também? Eu peguei a minha certidão de nascimento, olhei cada detalhe. A cidade onde eu nasci, Londrina, mas meus pais sempre moraram em Curitiba. Por que eu teria nascido em Londrina? Eu perguntei para eles uma vez e disseram que minha mãe estava visitando uma amiga e entrou em trabalho de parto. Mas agora, sabendo que ela mentia sobre tudo, aquilo fazia sentido? Eu comecei a procurar na internet. Joguei o nome da minha mãe, a cidade, o ano que eu nasci. E eu encontrei um grupo no Facebook de pessoas de Londrina procurando parentes perdidos. Eu entrei no grupo e postei: alguém conhece Marisa Aparecida Souza, que morou em Londrina entre 1985 e 1987? 2 semanas depois, eu recebi uma mensagem privada. Era de uma mulher chamada Cláudia. Ela disse: eu conheço a Marisa. Ela morava na mesma rua que a minha tia. Ela teve um bebê em 1986 e deu para adoção. Você é esse bebê? Eu li aquela mensagem umas 10 vezes. Deu para adoção. Eu respondi: como você sabe disso? Ela mandou: minha tia era parteira.
Ela ajudou no parto. A Marisa não queria o bebê. Ela deu para um casal que não podia ter filhos. Minha tia sempre comentava essa história porque a Marisa sumiu da cidade logo depois. Eu não sabia o que fazer. Eu mostrei a conversa para a Débora. Ela ficou em choque. Ela disse: Rafael, você precisa fazer um teste de DNA. Eu tentei falar com meus pais de novo. Mandei mensagem, liguei, nada. Eles me bloquearam. Meu próprio pai me bloqueou no WhatsApp. Eu nunca tinha me sentido tão sozinho na vida. Era como se, ao descobrir a verdade, eu tivesse deixado de ser filho deles. Você já foi rejeitado por querer a verdade? Me conta nos comentários, porque esse é o tipo de dor que não passa. Eu fiz um teste de DNA. Um daqueles testes que compara seu material genético com milhares de perfis no banco de dados e mostra parentes. Eu paguei, cuspi no potinho, mandei para o laboratório e esperei 2 meses. Quando o resultado saiu, eu abri o e-mail tremendo. E lá estava: 0% de compatibilidade genética com Osvaldo e Marisa. 0. Eles não eram meus pais biológicos. O teste mostrou que eu tinha compatibilidade com outras pessoas, primos de 2º grau, primos de 3º grau. Eu comecei a rastrear essas pessoas. Mandei mensagem para todo mundo e, finalmente, depois de 3 meses de buscas, eu encontrei. Meu pai biológico se chama Walter. Ele tem 62 anos, mora em Londrina até hoje, é mecânico. Eu liguei para ele. Quando ele atendeu, eu disse: meu nome é Rafael, eu tenho 38 anos e eu acho que você é meu pai. Ele ficou em silêncio. Depois ele começou a chorar. Ele disse: eu sempre soube que ela tinha dado você para adoção. Eu quis te buscar, mas ela sumiu. Ela mudou de cidade, mudou de nome. Eu nunca mais consegui encontrar. Minha mãe biológica se chama Sônia. Ela mora em Maringá, trabalha como enfermeira. Eu também encontrei ela. Ela me contou que teve um relacionamento com o Walter, engravidou, mas a família dela não aceitou. Eles eram evangélicos, rígidos, e ela era muito nova. Ela foi expulsa de casa. Foi morar em Londrina com uma amiga. Teve o bebê. E uma mulher chamada Marisa, que trabalhava na mesma fábrica que ela, ofereceu ajuda. Disse que conhecia um casal que queria adotar. E foi assim que eu fui parar com Osvaldo e Marisa. Só que a adoção nunca foi oficializada. Eles pegaram a certidão de nascimento original, falsificaram, colocaram os nomes deles como pais e registraram em outro cartório. Tudo ilegal. Tudo mentira. Eu conheci meus pais biológicos. Eu abracei eles. Eu chorei. Eles choraram. Eu conheci meus 2 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Eu descobri que eu tenho uma família inteira que nunca soube da minha existência. Mas ao mesmo tempo, eu perdi os pais que me criaram. Osvaldo e Marisa nunca mais falaram comigo. Eles se mudaram para o interior de Santa Catarina. Não deixaram endereço, não atendem telefone. Eu tentei processar eles. Mas meu advogado disse que seria muito difícil provar algo depois de tanto tempo. Eu mudei meu nome. Agora eu me chamo Rafael Souza Almeida. Souza é o sobrenome da minha mãe biológica. Almeida é do meu pai biológico. Eu tirei o Dias, que era do Osvaldo. Eu não quero mais carregar o nome de quem me enganou a vida inteira. Hoje, 2 anos depois, eu ainda estou em terapia. Eu ainda tenho pesadelos. Eu ainda me pergunto quem eu realmente sou. Porque a verdade é que eu vivi 38 anos como uma pessoa que não existia. Eu era Rafael Dias, filho de Marisa e Osvaldo. Mas Rafael Dias nunca existiu. Ele era uma invenção, uma mentira. Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar eles. Eu não sei se quero. Porque o que eles fizeram comigo não foi só esconder a verdade. Eles roubaram minha identidade. Eles me tiraram o direito de conhecer minha família, de saber de onde eu vim, de ter uma história. E o pior de tudo é que eles nunca pediram desculpa, nunca explicaram, só sumiram, como se eu é que tivesse feito algo errado. Até hoje eu me pergunto se fiz certo em ir atrás da verdade
ou se eu deveria ter deixado quieto, porque agora eu tenho respostas, mas eu perdi tudo que eu achava que era meu. E você, no meu lugar, teria feito o que eu fiz? Ou teria preferido viver na mentira? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso.